Olá, meus amigos, eu sou o Wellington e quero te pedir para que você deixe já o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para que você possa ficar sabendo todos os dias ou quase todos os dias de novidades que vão acontecendo aqui no canal, tá certo? Bom, eu quero trazer aqui um assunto que é muito importante para todos nós, mas sem antes, trazer aqui uma frase de Edmund Burke, que é o pai do conservadorismo, que disse o seguinte: inovar não é reformar. Preste bastante atenção nessa frase, porque ela é muito importante ao cenário em que nós estamos prestes a viver. Nós que já vimos de tudo, né, nesses últimos 4 anos, desde crises sanitárias, de lockdowns e uma série de outras situações que fez com que as pessoas pudessem se isolar em suas casas, daí então começam a aparecer esses pequenos monstros que vão conduzindo a humanidade a viver de forma completamente independente. E será que tudo isso é bom para nós? Será que vivermos isolados uns dos outros, isso acaba produzindo algo positivo para a nossa geração, para aqueles que estarão por vir? Bom, é claro que eu estou falando de algo que você já sabe, você aí já viu na thumbnail, você foi atraído pela thumb, mas eu quero falar agora um pouco sobre essas igrejas que estão no metaverso e que, né, podem se tornar um perigo ou uma solução para a pregação do evangelho, para igrejas no futuro, uma vez que a gente sabe que vivemos em um período onde existe sim, né, a perseguição religiosa em muitas nações, em muitos países, e que talvez essa pode ser também uma solução. Mas e aí? Será que vale a pena uma igreja virtual? Será que a igreja terá ganhos? Qual é o propósito da igreja no mundo do qual nós vivemos? Bom, eu estou dizendo isso porque saiu uma notícia, né, que muitas pessoas elas estão vendo, vocês estão podendo acompanhar aí, que é o seguinte: André Valadão anuncia a primeira igreja brasileira no metaverso. Realidade virtual será nova estratégia de evangelização. Bom, meus amigos, eu não vou aqui de maneira alguma julgar e trazer uma proposta negativa a respeito dessa intenção, porque na verdade ela é uma intenção boa de alcançar um público que está vivendo uma vida totalmente isolada, né? Talvez isso não seja conhecimento seu ou de quem está do teu lado, mas existem pessoas que hoje elas vivem mais tempo no celular, com óculos virtual, do que qualquer outra esfera da sua vida. Talvez você possa pensar assim: eu não tenho óculos, então eu não sou esse tipo de gente. Não, se você vive pelo menos 2, 3 horas no celular na mão, então você faz parte desse mundo, dessas pessoas que vivem nessa outra dimensão, nessa atmosfera. Mas vamos lá. O cerne da questão é o seguinte, né? Eu estava vendo um vídeo agora há pouco de um pastor que criou essa igreja, né? Essa igreja metaverso. Foi a primeira igreja no mundo ao metaverso e já teve até mesmo batismo. O que me traz preocupação? Tá? Você vai falar assim: poxa, Wellington, mas um metaverso, essas coisas assim, sei lá, eu não confio, acho que não é de Deus, acho que isso não tem nada a ver. Bom, gente, eu parto do princípio de que se alguém está pregando o evangelho, se existem pessoas ali, né, que podem ouvir a palavra e que de repente estão jogadas, estão deprimidos, estão numa outra realidade em suas vidas, eu acho que é válido. É válido a gente aproveitar tudo isso e trazer essas pessoas ao conhecimento de Deus. O que me preocupa é as pessoas se aproveitarem dessa situação e não estarem mais congregando. E falar assim: agora sim eu encontrei a solução para os meus problemas. Eu não quero lidar com as pessoas, eu não quero estar perto de ninguém. Eu quero um lugar onde ninguém vai me ver, ninguém vai saber quem eu sou e para mim está bom e suficiente. Esse é para mim o meu maior problema, mas a gente pode ver aqui o que o André Valadão fala. Então a notícia está dizendo que o pastor André Valadão ele anuncia, né, que sobre essa questão da igreja na Lago Play. Então, de acordo com Valadão, onde houver uma pessoa, precisamos estar lá para levar o amor de Jesus. Concordo plenamente, não discordo disso de maneira alguma. Tá? De maneira alguma. E se você tem alguma questão contra, depois eu convido você para fazer a leitura de Filipenses capítulo 1. Você vai entender lá que o apóstolo Paulo, ele
ele está preso, né? Eu até tenho um estudo na Liber Media falando sobre isso. Ele está preso por perturbar a paz, ele está acorrentado e ele, de uma maneira ou outra, ele encontra a paz quando ele fala, pô, tem gente que está pregando o evangelho, está fazendo isso por interesse, por poder, outros não. O que importa é que eles estão pregando o evangelho, que estão fazendo, porque eles sabem que lá na frente Deus vai julgar cada um segundo as suas obras, tá bom? E aí o André Valadão fala aqui, ó, a igreja deve estar no metaverso porque, acredito eu, é um lugar não só de interatividade online, mas uma realidade virtual de pessoas com pessoas. E nós também podemos evangelizar, orar por elas e levá-las ao evangelho. O evangelho é muito simples. Ele tem de ser pregado para toda criatura em toda a terra, declarou Valadão. Cassiane Valadão, esposa do pastor André, brincou dizendo ser limitada com a modernidade. Ó, ainda tentando entender tudo isso. Demais para minha cabecinha limitada. Haha, comentou. Então, para você aqui, vou continuar a leitura que diz assim, ó, metaverso é a terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade por intermédio de dispositivos digitais. É um espaço coletivo e virtual compartilhado, constituído pela soma da realidade virtual, realidade aumentada e internet. Se você quer saber mais um pouco sobre o metaverso, aconselho vocês a assistirem um filme. Como é que é o nome do filme, gente? Com aquele ator do... Qual é o nome? Free Guy. É esse filme aqui, ó. Vou até botar aqui para vocês, ó. Free Guy. Vocês vão entender muito desse multiverso aí, que é esse filmezinho aqui, ó. Tá no Netflix, se eu não me engano, ou na Amazon, tá em alguma dessas plataformas aí, tá bom, gente? Tá aqui, ó. Assiste esse filme que você vai entender qual é a proposta do metaverso. Agora, voltando aqui para a questão da igreja do metaverso, essa é uma das coisas que me preocupa bastante, né? O fato das pessoas se aproveitarem dessa situação e não quererem mais congregar. Aproveitar a liberdade para usar como libertinagem. Então, falar assim, caramba, eu não quero mais estar reunido, eu não quero estar mais com as pessoas, a minha igreja sou eu e eu mesmo, então eu não aceito e não tolero ter pessoas me observando do meu lado, ou ter que abraçar, eu quero ficar sozinho. Isso, para mim, é um perigo. Isso, para mim, é um sinal, né, de que a gente tem que ter muito cuidado para lidar com essa situação. Tá certo? Eu não sou contra a igreja estar no multiverso. Eu acredito que as pessoas, se há pessoas ali, elas precisam ouvir da palavra de Deus. Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui com a câmera na mão, não estaríamos nas televisões, não é, no rádio. Se a gente pensar dessa forma, então tem que abandonar tudo isso. Eu não sou hipócrita. Agora, a gente precisa ter um cuidado com o que pode acontecer lá na frente. Uma dessas coisas é o seguinte, numa dessas igrejas, né, que estão lá nesse metaverso aí tudo, já está rolando até mesmo o batismo. E aí, o que me deixa espantado? Você imagina, eu coloco um óculos de realidade virtual, eu sou homem, e meu avatar é uma mulher, e eu me batizo. Eu não concordo. Aí já é uma questão que eu não concordo. O batismo, ele precisa ser literal. Ele precisa ser na ordem natural das coisas. Batizar de maneira virtual não é, de maneira alguma, aceitável. E eu não encontro respaldo bíblico, uma vez que nós somos cristãos. Lembra do que eu falei lá da frase do Edmund Burke, que ele fala, inovar não é reformar. Então você pode estar inovando, você pode estar trazendo um conteúdo novo, mas isso não faz parte de uma reforma. Você não faz parte daquilo que precisa ser de fato feito. Se você está pregando o evangelho, aquela pessoa que está no multiverso, ela precisa ter consciência de que ela tem que procurar um lugar onde ela vai se batizar, literalmente. Essa questão de batismo virtual me traz muita preocupação. Muita preocupação, porque não é esse cenário que eu acredito que Deus preparou para nós. Agora, uma outra coisa que eu pensei a respeito disso, né, e aí eu gostaria que você também trouxesse a sua opinião a respeito disso. O que você acha? Você acha que é válido ou não? Qual é
O que passa na sua cabeça? Qual é a estrutura que você tem, né? Nas suas faculdades mentais? O que você poderia trazer para nós aqui nos comentários, algo que a gente pudesse aprender? Sem xingamento, sem aquelas coisas idiotas de ficar acusando, né? Porque acha que isso é um absurdo, porque só quer roubar dinheiro, fazer isso. Vou deixar um comentário desse imbecil idiota, você anota no seu bloco de notas e fica lendo todo dia na sua casa. Agora, que você traga um conteúdo de aprendizado. Olha, eu não concordo por causa disso, disso. Olha, eu concordo por causa disso. Tá certo? Então, eu fico aguardando aí teu comentário. Mas uma outra coisa que eu tô pensando aqui é que você imagina, gente, toda a igreja no mundo inteiro com óculos VR assistindo um culto virtual. Não é? Então, tá todo mundo conectado no mundo metaverso, no mundo virtual. Aí é aquela palavra, né? Lá em Apocalipse que diz, né, que aquele ser, né, do mal vai aparecer e todo mundo vai ver esse cara, todo mundo vai saber quem ele é, ele vai aparecer para todo mundo dizendo que ele é o senhorzão da bondade, que ele é o cara que tem que ser amado. Gente, ó, esses sinais, essas situações apontam, de fato, mais uma vez, de que Jesus realmente está voltando. Nós estamos vendo aí coisas que estão começando a pipocar e que traz para mim uma alegria muito grande no meu coração em saber e reconhecer que o nosso Messias, o verdadeiro Messias, está voltando e ele muito em breve nos tirará desse lugar. Tá certo? E aí, gente, vocês gostaram? Gostaram desse conteúdo? Gostaram desse assunto um pouco delicado para nós aqui? Então não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo para quantas pessoas você puder, tá certo? E fazendo isso você ajuda também para que eu possa continuar esse trabalho aqui, que não tem sido fácil, tem sido, né, um grande desafio, mas vamos lá, vamos dar bola para frente e vamos fazer com que no Brasil tenhamos uma nação forte e cheia da presença de Deus, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe sua vida. Deixa eu só terminar, antes de terminar, na verdade eu deixei separado aqui, Hebreus capítulo 10, 25, eu quero convidar você para estar acompanhando junto comigo, que diz assim, ó: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus capítulo 10, do versículo 25, é uma mensagem para nós, para que a igreja não deixe de congregar. Se você não gosta do teu irmão, não tem problema, tá bom? Tem gente que também não gosta de você. A gente tem que aprender a amar uns aos outros, carregar uns aos outros. Isso vai além do gostar ou não. Amor é uma decisão e não sentimento. Agora eu termino. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.